No ar, a Voz do Município. Programa da Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lavras do Sul. Olá, muito bom dia. Muito bom dia, estamos chegando com o programa A Voz do Município, programa do Executivo Municipal de Lavras do Sul. Aqui quem vos fala é Luiz Vicente, auxiliar de comunicação da Prefeitura, e a partir de agora a gente leva até os ouvintes, até os nossos munícipes, as informações ligadas à Prefeitura de Lavras do Sul, as suas secretarias, setores, enfim, tudo que diz respeito ao Executivo Municipal, a partir de agora no programa A Voz do Município. No programa de hoje nós temos aqui a presença do secretário municipal de saúde, Cacildo de Labari, que através das ondas da Pepita FM e também através da internet, até porque a Pepita está aí com um alcance muito grande através da internet. Temos muitos lavrenses longe da nossa terrinha, mas sempre atentos às informações daqui. Por isso, a partir de agora, nós teremos informações muito importantes, com o nosso secretário de saúde, o Cacildo, que está aqui conosco. Primeiramente, nosso muito bom dia, seja bem-vindo. Nosso bom dia, Luizinho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pepita FM. Meu bom dia ao Carlos, que está aqui nos acompanhando no estúdio da Pepita FM. E é uma satisfação a gente poder estar aqui no programa Voz do Município, trazendo informações a respeito dos serviços da Secretaria de Saúde, e em especial a todo o envolvimento dos trabalhos referente à pandemia da Covid-19, das ações e tudo que a Secretaria vem desenvolvendo neste período, até agora com a chegada das doses da vacina para a imunização dos nossos munícipes. Pois então, é justamente isso que a gente gostaria já de imediato, para iniciar a nossa entrevista, Cacildo, falando sobre a pandemia. O ano de 2020, todos sabem, foi atípico, enfrentamos e ainda estamos a enfrentar esta pandemia causada pelo novo coronavírus. Secretário, como foi para a Secretaria de Saúde desenvolver o trabalho de linha de frente contra o Covid-19? Luizinho, a questão da Covid-19, da pandemia num todo, ela foi bastante preocupante para todos. Desde o início, nós começamos o trabalho da Secretaria de Saúde em 11 de fevereiro, e o primeiro caso aqui no Rio Grande do Sul foi em 17 de março. Então, nós já estávamos trabalhando em conjunto com a 7ª Coordenadoria, com Bagé, de um trabalho preventivo, de um trabalho também de capacitação dos profissionais, porque era algo novo para todos os profissionais de saúde, para a gestão, para os municípios. Então, a grande preocupação sempre foi de todos, dentro da coordenadoria e na secretaria, era a questão do agravamento, de ter que encaminhar muitos pacientes ao mesmo tempo para os hospitais. Então, essa sempre foi a grande preocupação dos órgãos públicos, de evitar que houvesse esse acúmulo e que a gente não tivesse condições de dar o suporte necessário para aquele paciente quando acometido da Covid-19. Então, isso sempre foi o mote dos trabalhos. Então, num primeiro momento, lá no início, houve aquele quase que um lockdown, que separou tudo. Depois a gente conseguiu ir se adaptando a essa nova realidade. Então, questões importantes como o uso de máscara, a higienização, álcool gel, essas coisas básicas que continuam e que vão continuar no nosso dia a dia daqui para frente, Então, isso, até a população se acostumar e ter esses cuidados, é difícil, e difícil para a gestão, porque as nossas equipes faz praticamente, tu vê hoje, e casualmente até foi bom tu falar, foi bom ter lembrado isso, hoje é 11 de fevereiro, foi o que eu acabei de dizer. Nós começamos em 11 de fevereiro de 2020, então hoje está fazendo um ano que nós começamos a preparar a logística e a estrutura da secretaria, e todos os municípios assim o fizeram, aqui na região e no estado, país afora, para que a gente pudesse dar o suporte necessário para aquelas pessoas que fossem contaminadas pela Covid-19.
Então, assim, é um trabalho árduo, desgastante. As nossas equipes, assim, em alguns momentos chegaram ao extremo, ao cansaço. Não é só o cansaço físico, mas o psicológico é o principal, porque a gente, assim, muitas vezes as pessoas cobram aquilo que elas não têm conhecimento das informações. A realidade e os protocolos que a gente recebe são e a gente tem procurado sempre com transparência, com clareza, expor para a população à medida que a gente vai recebendo, né, as informações. A Secretaria de Saúde, em nenhum momento, o secretário Cacildo, a enfermeira Gisele, responsável pela equipe Covid da Secretaria de Saúde, tomou uma posição sem ter uma orientação ou sem discutir isso em equipe, e principalmente nós sempre fomos assessorados e sempre fomos amparados pela 7ª Coordenadoria, pela responsável pelo COI da 7ª Coordenadoria, que é a doutora Flávia Marzola, uma pneumologista, né, assim, muito capacitada, uma pessoa assim extremamente acessível e que nos deu todo e vem nos dando todo o suporte, né, junto com a equipe da 7ª Coordenadoria, Dr. Ricardo Neck, que é o nosso coordenador regional, né, com a Lisiane, que trabalha no setor que cuida das coletas, do acompanhamento dos pacientes, ela e a Cândida. Então eu queria destacar também esses profissionais, né, toda a equipe da 7ª Coordenadoria, que sempre nos auxiliou. Então, assim, nós nunca fizemos nada que não fosse orientado, embasado ou seguindo os protocolos ou as normas técnicas que tanto o Ministério da Saúde como a Secretaria de Saúde do Estado nos colocou como orientação para que a gente seguisse o trabalho. Lavras tem, na região dos 6 municípios, é o que está com, por exemplo, numa classificação seria o 5º município com menos casos, né? Então, assim, isso demonstra que as ações feitas pela Secretaria de Saúde surtiram efeitos. A gente sabe que você recebe muitas críticas a respeito nas redes sociais mesmo. A gente vê pessoas cobrando por que não fiscaliza isso, ou por que não faz aquilo. Mas se todos tivessem a consciência de cada um fazer a sua parte, de evitar aquilo que tu está sendo colocado como risco, não precisaria ter uma fiscalização mais efetiva. E a gente teve uma fiscalização mais efetiva quando necessário, quando não tão necessário, né, que se flexibilizou para que as pessoas pudessem voltar ao normal dentro dessa realidade que não vai mudar. Essa normalidade nós não vamos ter mais, isso é uma coisa bem clara para nós que estamos na Secretaria de Saúde, que estamos à frente dessa questão da pandemia. Então, assim, essa conscientização tem que ser de todos, né? Todas as pessoas precisam ter esse entendimento. Agora, aquele que não quiser entender essa realidade, ele lá na frente ele pode ser contaminado ou não ter o devido cuidado e isso agravar. E cada pessoa, cada organismo, ele reage de uma forma. Às vezes tu diz assim, o atleta ele tem uma saúde melhor do que algum outro paciente com alguma comorbidade. Às vezes no atleta tem dado mais forte a Covid do que no próprio que tinha uma comorbidade, que teria que ter um cuidado maior. Então, assim, cada um responde de um jeito. Isso a gente vem acompanhando, vem tendo esta visão do que vem acontecendo, e tu não pode dizer que todo caso é igual, é o mesmo. Não, cada um responde de uma forma diferente. Então, essa conscientização é que é o principal, né, Luizinho? A gente acompanha pela internet hoje, as redes sociais, e realmente o coronavírus, claro, a Covid-19, afetou o planeta inteiro. A gente sabe disso aí, a gente sabe também que... Mas eu observo, assim, né, secretário, que as reclamações, as críticas, até os elogios, tudo, né, em torno desse tema é geral, né, nas cidades. Claro que às vezes se tem um destaque maior, uma cidade pequena como Lavras, a gente percebe isso aí mesmo, né? Mas até mesmo quando se trata de números oficiais, né, de números de casos, não sei o que, por que a secretaria não divulgou? Mas às vezes a secretaria também precisa daquele dado oficial, né? Até, porque o fulano já está com Covid e não postaram lá. Não, acho que a secretaria precisa daquele dado oficial. Eu acho que é mais ou menos isso aí, né, secretário?
Até postar, no caso, né? Isso, Luizinho. Por exemplo, assim, todas as postagens que elas são feitas, as divulgações, eu, às vezes, assim, a gente já tem o conhecimento do caso, mas enquanto ele não entra no sistema para nós não temos como divulgar, porque a gente necessita dessa confirmação, tu entende? Então, assim, às vezes ocorre essa demora por conta disso. Já tiveram outras situações, para te ter uma ideia, e vou citar isso como exemplo, pacientes que moram no município de Lavras, alguns no 2º distrito, por exemplo, a proximidade com Dom Pedrito é maior, fizeram essas coletas por Dom Pedrito, pelo acesso lá, não comunicaram à Secretaria de Saúde aqui, até porque são trabalhadores de granjas, de grandes fazendas, e são pessoas que nem sempre são lavrenses, mas que vêm de outras regiões, que tem o cartão SUS aqui, porque nós temos um atendimento hoje na unidade do Ibaré, né? Então esse cadastramento desses pacientes são feito por lá, o cartão SUS é feito aqui pelo município, só que eles fizeram exames em Dom Pedrito. Vou citar esse como exemplo. Aí quando entrou o boletim com 8 ou 15 casos, como foi nesse exemplo que eu estou te citando, ele custou um tempo para entrar no sistema para nós, porque aí o Estado tem que pesquisar a questão e confirmar o local de moradia desses pacientes. Então, assim, foi feito lá em Dom Pedrito. Depois de 15 dias, os pacientes já estavam liberados do isolamento domiciliar, né? Não foram pacientes com casos graves, né? Não necessitaram de internação, e a gente só pode divulgar no boletim à medida que nós recebemos, que entrou para nós no sistema. E a gente observa também que mesmo antes da divulgação oficial, a equipe da secretaria já está envolvida ali, ligando para pessoas ficarem em isolamento, tome cuidado, até que tenha certeza, né? Mesmo antes do boletim, a secretaria já está ali nos bastidores, né? Já se movimentando bastante em termos de cuidado. Sim, né? A gente percebe isso. A gente procura de imediato dar o atendimento necessário. Né? Às vezes, por exemplo, assim, há um caso que ele pode ser suspeito, mas cada caso tu tem que avaliar. O ideal, por exemplo, de uma coleta de suave é entre o 4º e o 5º dia. Então, se tu está com 1 dia, 2 de sintomas, tu tem que aguardar o 4º, 5º dia para fazer a coleta, porque senão ele pode dar um falso negativo. Então, todas essa logística e essa preocupação, a gente tem que seguir os protocolos para poder ter um resultado efetivo, real, e não já aconteceu casos, né, de tu coletar, de tu fazer uma coleta precoce e não positivar naquele momento. Agrava, tu faz uma nova coleta positiva, tu entende? Então, assim, a gente procura fazer dentro do protocolo, dentro do que é necessário para que a gente tenha um resultado mais fidedigno possível. Realmente a gente percebe todas as informações que o secretário está passando aqui para a gente, né? Realmente não está sendo fácil para toda a equipe, mas 2020 foi um ano que realmente nos trouxe muitas tristezas, né? Mas 2021 já trouxe essa esperança, né, secretário? Com a chegada da vacina, já temos aqui, então, quantos vacinados temos hoje em nosso município? Qual fase da vacinação nós estamos? Outra pergunta, como está a situação dos números de casos Covid-19 em Lavras do Sul? Tem como dar um resuminho para nós? Sim. Aqui? Na parte dos casos, hoje nós estamos com uma condição muito boa, Luizinho. Nós só estamos com um paciente em tratamento, né, paciente que está em isolamento domiciliar, sendo monitorado pela equipe da Secretaria de Saúde. Reagindo bem. Reagindo bem. É questão de passar o tempo da quarentena, né, desses 14 dias, para que ele seja liberado para voltar ao convívio familiar e social. Tá? Não temos nenhum caso suspeito no momento, são 128 positivos até essa data, né? Então, assim como eu te disse, dos 6 municípios da região, é o 5º que tem menor número de casos. Nós chegamos logo no início da pandemia, quando deu aqueles primeiros surtos, né, que aqui no município, a ser o 2º em número de casos na região, e hoje a gente, com o controle efetivo, com todo o trabalho que vem sendo feito aí, e principalmente que a gente tem que destacar, com a colaboração da população, porque
tem algumas pessoas que não cumprem essas medidas, que não estão evitando as orientações que a gente procura passar, mas é bem pequeno. A gente vamos fazer uma análise bem fria da situação, é bem pequeno esse índice. Então, assim, a colaboração da população com o trabalho que vem sendo feito, né, os números estão aí demonstrando que o caminho seguido está sendo correto, que as medidas tomadas estão sendo adequadas para cada momento e elas são avaliadas, como eu te disse, de acordo com cada situação. Né? Então isso é o mais importante, né? E a gente está conseguindo avançar. Na questão da vacina, Luizinho, nós recebemos assim, no primeiro lote 50 doses, foram vacinados os profissionais da linha de frente da Secretaria de Saúde e da Fundação Médica Hospitalar. O Estado ele tem uma resolução que é a 0721 da CIB do Rio Grande do Sul, que é a Comissão Intergestor Bipartite do Estado. Essa comissão ela é formada pela CES, né, com a presidência da secretária, e pelos secretários de saúde do Estado do Rio Grande do Sul, que é o COSEMES, né, que é um conselho dos secretários. E então assim, essas deliberações elas têm que ser pactuadas para que as pessoas entendam. Quando há acordo daquilo que os secretários municipais entendem como correto e a CES também, quando há acordo entre as duas partes, é pactuado e ela é feita uma resolução. Em todo ato a nível de saúde no Estado funciona assim. Eu hoje tenho a satisfação de poder participar da diretoria do COSEMES do Rio Grande do Sul. A eleição foi dia 19 de fevereiro, agora 19 de janeiro, né? E eu fiquei como secretário-geral do COSEMES, né? Então, o COSEMES tem um presidente, 2 vice-presidentes, 2 secretários, primeiro e segundo, e eu fiquei na primeira secretaria, e 2 tesoureiros. Então, essa diretoria é que compõe a comissão do COSEMES, que, junto com a CES, faz as deliberações. Então, hoje a gente tem um acesso maior junto ao Estado, por estar participando da diretoria do COSEMES, né? Então isso nos facilita porque a gente tem essas informações mais rápido, consegue discutir e levar à realidade, e todos os outros municípios que compõem a diretoria são grandes municípios. Canoas, Novo Hamburgo, Santa Maria, depois Lavras, Uruguaiana, Palmeira das Missões e Porto Alegre. Então esses são os secretários das representações municipais. E eu represento todos os pequenos municípios do Rio Grande do Sul, porque o único município menor deste grupo é Lavras, né? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande nesse momento de poder discutir e levar a realidade desses pequenos, porque geralmente sempre os grandes municípios acabam levando mais vantagem nessas discussões, porque tem um peso maior, né, pela questão populacional. Mas as dificuldades dos pequenos ela é maior pela falta de alguns acessos, né? Então a gente hoje está conseguindo discutir. Então, como eu te disse, Luizinho, a gente segue uma resolução. Então essa resolução 07/2021, ela nos dá qual a ordem de distribuição e de vacinação, né? Esta aqui ela é direcionada aos profissionais da área da saúde, que foi a determinação do Ministério da Saúde para vacinar primeiro. Quem está na linha de frente, quem dá o atendimento, porque se esses profissionais tiverem que ser afastados, quem é que vai cuidar do paciente? Então, assim, esta é a lógica desse início da vacinação. Então, a gente começou vacinando quem? Nessas primeiras 50 doses que nós recebemos. O pessoal da linha de frente, a equipe Covid da Secretaria de Saúde, a equipe que atende corpo técnico, técnico de enfermagem, enfermeiro, médico e o pessoal da higiene lá no hospital, né, porque eles fazem esse trabalho. Então aqueles que estão mais direcionados ao atendimento do paciente que está com Covid na ala de isolamento do hospital, recebeu esse atendimento prioritário. Então, como veio 50 doses, é praticamente assim, Luizinho, tu tem que escolher quem tu vai vacinar. E essa é uma determinação que ela cabe ao gestor da saúde, cabe ao secretário, né? Então, assim, tu vê a minha responsabilidade quanto a isso. Uma outra coisa que as pessoas precisam também entender,
A multa para o gestor que descumpriu uma nota técnica é R$135 mil. Então, assim, a minha responsabilidade é muito grande. Eu não posso deixar que alguém fure a fila, tá? Ou que vacine alguém que não está na nota técnica. Porque olha o tamanho da minha responsabilidade. Então, hoje eu estou secretário, então eu tenho que tomar essas decisões. Às vezes não é nem o prefeito, não é nem a responsabilidade do prefeito. E muitos ligam para o prefeito para saber o porquê. Tu entende? Então essas situações a gente precisa esclarecer, e que bom que eu estou tendo essa oportunidade de expor aqui neste horário para que as pessoas entendam, né? Vai chegar a vez de todo mundo. A gente está trabalhando para isso. Em dezembro, Luizinho, nós criamos um fundo municipal para compra de vacinas, já antevendo para quando houver a liberação por parte dos laboratórios para aqueles grupos que não são os prioritários, que a gente possa comprar as vacinas e imunizar aqueles que não se enquadrarem nesses grupos. Por quê? Porque o Ministério da Saúde ele só vai liberar a dose neste primeiro momento para esses grupos prioritários, ao qual o Ministério definiu e que a gente tem que seguir o ordenamento. Então, por exemplo, assim, nós recebemos 50 doses. Era para esses profissionais, é esses que nós vamos vacinar. As outras 50 doses que nós recebemos no segundo lote, elas foram para os trabalhadores de saúde e aqueles profissionais que não puderam ser vacinados no primeiro. Eu tinha 50 doses, se eu tinha 60, 10 ficaram sobrando. Então a gente teve que aguardar vir essas novas doses e a gente teve que escolher por prioridade, por quem está mais diretamente ligado nesse serviço. Por exemplo, os motoristas que transportam pacientes em ambulância, eles ficaram no primeiro grupo, porque eles estão no SAMU, ou eles estão no plantão do hospital, ou no sobreaviso da secretaria. Né? Nós temos 13 motoristas na Secretaria de Saúde. 5 ficaram para um segundo momento. Por quê? Porque eles só transportam pacientes eletivos. Eles não estão naquele grupo que faz transporte de urgência e emergência. Então, essas escolhas a gente teve que fazer. Tu entende? Então, assim, se foi explicado para o profissional, para o trabalhador, o porquê que ele não foi feito no primeiro, porque existem os questionamentos. Sim. Né? Existem. Então, assim, a gente, de uma forma clara, transparente, né, informou a todos. Então, isso já foi avançando. Para os trabalhadores da saúde, nós já recebemos 140 doses. Nós temos 149 profissionais listados entre a rede pública e a rede privada. Aí entram os dentistas, os fisioterapeutas, nutricionista, psicólogo da rede privada. Esses já foram vacinados, né, farmacêuticos. Né, teve alguns profissionais que se recusaram a fazer a vacina, então eles tiveram que assinar um termo de recusa, né, porque como eles estão na linha de frente ou estão dentro do trabalho da secretaria no atendimento ao público, se eles se recusam a fazer, eles têm que ter a responsabilidade por conta dessa questão da imunização ou da possibilidade de contaminação. Né? Então, assim, houve casos. Né? A gente também teve profissionais que não quiseram se vacinar. Então, isso precisa ficar claro. Né? Depois, nós recebemos, Luizinho, no quarto lote, né, nós recebemos 50, 50 e 20 para os profissionais de saúde. Depois, o quarto lote, nós recebemos 140 doses. 20 para completar os 140 dos profissionais de saúde e 120 doses para vacinar idosos a partir dos 85 anos e os idosos acamados. Os acamados, eles são, a orientação é a partir dos 60 anos. Então a gente está vacinou ontem 23 acamados, tá? Que vai sair agora no boletim de hoje, no vacinômetro de hoje, que a gente vai divulgar. Né? Foram 23 acamados e vacinamos até agora das 90 doses disponíveis para os idosos acima de 85 anos, 75 pacientes, né? 75 idosos acima de 85 anos. Ainda dispomos de 30 doses, né? Esses idosos acima de 85 anos que ainda não procuraram a Secretaria de Saúde, nós temos em torno de 120 idosos com 85 anos ou mais, né, cadastrados na secretaria. Nós temos a lista nominal deles, né, então a gente procurou aqueles que no cadastro tinham telefone, ligar, entrar em contato para que eles fossem ser vacinados, né.
Hoje, a partir das 14 horas, nós estamos novamente aguardando que eles vão até a secretaria para fazer essa vacinação. Né? Aqueles que, por exemplo, assim, que forem de carro, que não puderem descer, que tiverem alguma dificuldade, a equipe vai até ali à frente da secretaria, vacina no drive, como a gente chama, né? No drive-thru. Então, assim, é feita a vacinação ali na frente. Então, assim, não tem esse problema de logística, a gente está com isso preparado, organizado. É um número de vacinadores suficiente para que não demore. E a diferença dessa vacinação para as outras, Luizinho, que também a gente precisa esclarecer, ela é nominal. A gente precisa preencher os dados e informar no sistema. Agora mesmo o Ministério Público já nos solicitou a listagem de todos os vacinados. A gente está encaminhando agora, amanhã já, essa listagem com todos os trabalhadores, os profissionais da secretaria e todos os idosos que foram vacinados. A gente tem que informar nominalmente. E essa informação nominal eu só posso fornecer para o Ministério Público. Nenhum outro órgão eu posso fornecer porque a legislação não nos permite. Então eu queria também aproveitar esse momento para esclarecer isso, porque às vezes a gente vê, por que tu não bota no boletim o nome do paciente? Nós não podemos dar o nome. Se a pessoa quer ir para a rede social e comunicar que ela tem Covid, aí é uma posição dela. Da secretaria, a gente só fala o sexo, a idade e às vezes informa a profissão de cada um. Mas eu não tenho como divulgar o nome. Então, aproveitar para esclarecer isso também para a população. A legislação federal não nos permite isso. Bom, agora foram os de 85 para cima. Mas existe um plano, né, um planejamento para depois dos de 80, de 70? Como é que vai ser, secretário? Isso funciona assim, Luizinho. À medida que nós vamos recebendo as doses, elas vão, como eu te disse, o Estado primeiro pactua. E agora houve um acordo nessas últimas reuniões que eu tive com a secretária, que o COSEMS teve com a secretária, a Arita, é o seguinte, chegou tantas mil doses no estado, como foi o último lote, 193.100 doses. Que forma nós vamos distribuir? Aí ficou definido que o grupo prioritário seria acima de 85 anos, porque o quantitativo daria para atingir em torno de 43% da população nessa faixa etária, dos idosos. Então, assim, o que eles tinham mais ou menos, que os municípios têm cadastrado, seria em torno disso. Então, os idosos acima de 85 anos seria em torno de 43% do total de idosos, que é a partir dos 60 anos. Sim. Então, esse cálculo a CES tem lá no estado, e porque cada município informou pelo seu banco de dados, né, o quantitativo de idosos em cada faixa etária. Então, como o cálculo era para atingir esse determinado grupo, então o cálculo que eles entenderam ser oportuno seria acima de 85 e não de 75 anos, como o Ministério previa no primeiro momento. Por quê? Porque nós não teríamos dose para atingir. Então eles estão procurando atingir os mais vulneráveis, né, que seriam os idosos a partir de 85 anos. As próximas doses que nós receberemos possivelmente seja de 75 a 85 anos. Então depende também do quantitativo. Claro. Eu vou te dar um exemplo. Lavras recebeu 120 doses para pacientes, para idosos acima de 85 anos. Candiota, que tem uma população maior do que Lavras, recebeu 60. Por quê? Porque o quantitativo deles nessa faixa etária é menor que o nosso. Então vai depender da faixa etária de cada município para o Estado poder fazer esse cálculo e liberar de acordo. Então isso tudo, agora se chegar um novo lote de doses, a secretária chama uma CIB extraordinária, aciona o COSEMS, você vê o quantitativo que o Estado vai receber e a gente o acordo, a pactuação entre CES e COSEMS vai determinar, olha, agora é esse grupo prioritário. Então, assim, a gente está seguindo a normativa do Estado. À medida que tu está recebendo, tu vai informando o público-alvo, né, o grupo prioritário da vez, e tu vai vacinando.
E a gente percebe também que a Secretaria está comunicando todos os passos, né? A gente percebe que através do rádio, através das redes sociais, até a própria televisão divulga bastante, a equipes da Secretaria ligam para as pessoas ali, através de alguns cadastros, então a gente percebe que existe essa mobilização muito grande. Então acho que todo mundo deve ficar atento, né, nas divulgações e os passo a passo que com certeza vão saber. Isso é importante, Luizinho. E assim, o ano passado a gente passou com a questão da pandemia, tornou um pouco mais difícil o trabalho da Secretaria. O que acontece? Nós tínhamos 41% da população lavrense cadastrada no sistema, que o que a gente usa aqui, o sistema de gestão e de cadastramento é o Fly Saúde. Então assim, nós tínhamos 41% da população cadastrada. Tem muitas pessoas que elas têm condições financeiras, não utilizam o SUS. Então elas têm ou um convênio particular ou um convênio como IP, que é a maioria dos funcionários públicos, e às vezes muito não acessam a rede do SUS. Só que o pessoal acaba se esquecendo que quando ele precisa da ambulância no hospital, a ambulância no hospital ela é SUS. Tu entende? Então o que acontece? O Ministério da Saúde, o ano passado, ele exigiu de todos os municípios, através do Previne Brasil, que é o novo sistema de financiamento, que os municípios cadastrassem toda a população. Nossos agentes, desde setembro, quando diminuiu a questão da pandemia, foram para as ruas fazer o cadastramento daquelas áreas que não são cobertas com agentes comunitários, como a área central. Então, assim, muitas pessoas recusaram-se a se cadastrar no sistema da Secretaria e a fazer. Então, para o município é ruim, porque a gente deixa de ter esse pessoal cadastrado e o município deixa de receber um aporte maior de recurso por conta do número de cadastros que ele tem. Mas na hora que tu precisa da vacina, se tu não tiver cadastrado, tu não vai conseguir receber. Tu entende? Sim. Então isso dificultou agora, né, quando nós começamos a vacinação na terça-feira à tarde. Por quê? Porque muitos precisaram se cadastrar antes. Sim. Então, assim, quando se faz um chamamento para a população, quando se dá essa orientação dessa necessidade, é porque em um determinado momento tu vai precisar. Com certeza. Tu entende? Então, a importância de realizar esse cadastro. Porque mais hora, menos hora, todos nós precisamos. E o SUS, Luizinho, é o maior programa de saúde do mundo. Com todas as dificuldades, olha o que nós temos conseguido de acesso hoje com as ações do SUS, com os convênios que a Secretaria fez com Santa Casa, Hospital Universitário, né? Então, assim, tendo recurso, às vezes aquilo que tu não consegue acessar pelo Estado, o município consegue pagar os serviços e atender melhor a população. E foi isso que nós fizemos nessa gestão passada e que vamos continuar fazendo nessa gestão. Bom, nós estamos com o nosso tempo esgotado, secretário, então, mas em breves palavras, nós gostaríamos até que fizesse uma retrospectiva, em breves palavras, né? E também falar um pouquinho sobre essa UTI móvel, né? Que isso foi um assunto muito importante para a Lavras do Sul, foi uma aquisição muito importante, né? Então, secretário, a saúde, como todos sabem, não mediu esforço para manter a segurança de todos os munícipes, foi um trabalho com bastante investimentos, né? Como, por exemplo, a UTI móvel. Então, comente em breves palavras para a gente. Bom, Luizinho, a questão da UTI móvel era um planejamento da atual gestão, da gestão passada e atual gestão, né? Reeleita com o prefeito Sávio, aí com uma expressiva votação que demonstrou a aceitação da população com o trabalho desenvolvido, né? A gente precisa destacar isso nesse momento. Então, assim, a UTI móvel era um sonho, né? Deste grupo que faz parte da administração, era uma determinação do prefeito Sávio e nós corremos atrás para equipar uma ambulância, né, que era uma ambulância praticamente nova, com 20 mil quilômetros rodados, a ambulância antiga do SAMU, mas com uma rodagem muito pequena. Né, como nós conseguimos adquirir uma ambulância nova para o SAMU, eu consegui o desfazimento dela junto ao Ministério da Saúde e a doação dela para a Secretaria de Saúde para que a gente pudesse montar essa UTI móvel. Tive a felicidade também, e às vezes as pessoas criticam, o secretário está em Porto Alegre, o secretário está na reunião tal. E por eu estar numa reunião com a secretária Arita, foi disponibilizado para os municípios que estavam presentes nessa reunião
alguns equipamentos por parte do Estado. E nós recebemos 2 monitores, né, multiparâmetros de última geração, utilizados em UTIs, né, como doação por parte do Estado. Então, com desfibrilador, né, com todo o equipamento necessário para montar a UTI móvel. Então, isso era um gasto que nós teríamos que fazer, que com a doação por parte do Estado não houve essa necessidade. Nós adquirimos um ventilador pulmonar, né, com o recurso que nós recebemos do Covid, né, que custou R$18 mil, para montar essa equipagem que faltava. E agora, nós em dezembro, nós começamos a trabalhar com a UTI móvel em agosto. E em dezembro, nós apresentamos para o prefeito Sávio o serviço de transferência interhospitalar. Como ele vai funcionar a UTI, nós vínhamos preparando. De agosto a dezembro nós trabalhamos, não digo numa forma precária, mas dando atendimento quando necessário, e houveram 6 atendimentos de agosto até dezembro. Em dezembro, quando nós apresentamos o serviço, quando nós organizamos 3 equipes para fazer esse atendimento direcionado da UTI móvel, para te ter uma ideia, Luizinho, do dia 30 de dezembro até ontem já foram 12 atendimentos na UTI móvel, de urgência e emergência. Inclusive, nós dentro da UTI móvel realizamos um parto de gestante com bolsa rota, né? Então, assim, eu estava chegando em Bagé, o alto risco gestacional é Bagé, né? Os partos normais nós fizemos em Caçapava, mudamos para Caçapava, e o alto risco é Bagé. Na entrada da Santa Tecla, a gestante deu à luz e a equipe da UTI móvel fez o parto, né? Então elas chegaram no hospital e a doutora que atende o bloco obstétrico ainda disse: peguei um serviço pronto. Então tu vê o tamanho da responsabilidade e do benefício que esse serviço está trazendo para a população lavrense. Então, assim, uma ideia nossa agora é de poder divulgar esses atendimentos, porque em alguns momentos anteriores essa UTI móvel foi bastante criticada, né, porque não teria isso, não teria aquilo. Não, ela tem toda a equipagem. Nós agora estamos trabalhando para adquirir um berço aquecido ou uma incubadora, para também, quando ocorrer essa questão desses partos, a gente ter um conforto maior para o bebê até chegar à unidade hospitalar. Então são equipamentos assim que a gente está buscando, né, adquirir também, não para que estejam fazendo falta, mas para melhorar esse serviço. Então, o que a gente tinha para dizer era isso. É um serviço que está aí funcionando, dando o suporte necessário que a nossa população precisa. E eu queria, para encerrar, Luizinho, citar uma situação e fazer um chamamento. Que esses idosos acima de 85 anos que ainda não se vacinaram, que procurem a unidade de saúde central hoje à tarde ali, tá? Que a gente uma questão que a gente precisa esclarecer: essas doses, elas vêm em frascos de 10 doses. Então, se a gente abre um frasco, eu tenho que administrar essas 10 doses em até 6 horas. Né? Quando tu abre o frasco, até 6 horas, eu tenho que administrar essas 10 doses. Então, às vezes, como não tenho, diminuiu a procura, eu tenho que aguardar ter esses 10 pacientes ali para poder imunizá-los, porque senão eu posso correr o risco de perder alguma dose. Para nossa satisfação, Luizinho, esses frascos têm vindo com mais de 10 doses. Então, quando a gente bota ali no vacinômetro doses extras, dessas 260 que nós fizemos, nós recebemos 16 a mais. Então, são 16 pacientes a mais que a gente conseguiu imunizar sem estar essa dose lá sem ter sido enviada esse quantitativo. Mas a gente registra igual, né, como dose extra, e o paciente vai para essa listagem. E uma coisa que me chamou a atenção, né, nós escolhemos para abrir a vacinação dos idosos, os 2 idosos cadastrados de mais idosos, que era o seu Gregório de Freitas, o seu Gorgito, e o seu Eloy, ali o Eloy da For, como você chama, Leivas, né? O seu Eloy Leivas, e
conversando com eles, enquanto nós aguardávamos para fazer o ato ali de início da vacinação, o seu Elohim me disse uma coisa, Luizinho, que me emocionou bastante e que eu queria destacar. Eu estou em casa há 1 ano, esperando essa vacina, para mim poder voltar a trabalhar na minha oficina. 98 anos querendo tomar a vacina para voltar a trabalhar. Então, assim, um exemplo como esse nos emocionou bastante, tanto a mim como a equipe da secretaria, e eu queria destacar isso aqui de público e fazer um apelo para que essas pessoas acima de 85 anos que estão na vez de fazer a vacina, que vão se vacinar, que procurem essa imunização, porque quanto mais pessoas nós conseguir imunizar num menor espaço de tempo, mais rápido nós vamos achatar essa curva da Covid no país. Com certeza. Também o pessoal questiona qual é o tempo que vai levar essa vacinação. A gente tinha uma estimativa em torno de 8 a 12 meses conseguir imunizar toda a população. Mas está vindo bem mais rápido do que a gente previa. A gente não tem a certeza de que amanhã tu vai receber novas doses, mas está sendo bem mais rápido do que a previsão que os órgãos de saúde tinham. Então isso é importante de destacar. E meu bom dia a todos, meu muito obrigado a ti pela oportunidade de estar aqui esclarecendo essas questões para a população. Agradecer ao Carlos e à Pepita FM, que sempre nos deram suporte, que fazem um trabalho de excelência de radiocomunicação, e que estão sempre nos dando o suporte necessário, e a gente está sempre à disposição da comunidade para esclarecer, para tirar as dúvidas, nos procurem. Eu tenho a maior satisfação de poder informar bem a comunidade do passo a passo ao qual a Secretaria de Saúde vem fazendo, sempre com transparência e com clareza as nossas ações, porque a nossa comunidade merece isso, transparência, clareza e um serviço de qualidade, e é nisso que a gestão busca, que o prefeito Sávio nos determinou e que eu também cobro muito também das nossas equipes. É isso, é um trabalho humanizado e de atendimento a todos que ali precisam. Em algum momento a gente falha, nem sempre é possível atender aquilo que é solicitado por todos, porque a gente também tem alguns regramentos para seguir, e às vezes algumas coisas que nos solicitam nem sempre é possível de ser atendido, mas a gente procura atender a todos, e eu estou sempre dizendo, na saúde, problema a gente tem todos os dias, então a gente tem que resolver hoje, porque senão ele acumula com os de amanhã, e amanhã a gente tem mais para seguir resolvendo. Com certeza. Nosso muito obrigado aqui, pela presença aqui nos estúdios da Rádio Pepita FM, no programa Voz do Município, do secretário municipal de saúde, Cacildo de Lavari, e até uma próxima oportunidade, com certeza estaremos recebendo aqui no programa novamente. Nosso muito obrigado. Nós teríamos aqui outras informações para divulgar, mas realmente estamos com o nosso tempo, passamos o nosso tempo aqui, Mas temos aqui uma informação muito importante que vem da Fundação Médica Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa, que está com inscrições abertas para um novo processo seletivo simplificado, destinado à contratação emergencial e temporária de 3 técnicos em enfermagem e 3 serviços gerais. As inscrições iniciaram na segunda-feira, dia 8, e vai até amanhã, sexta-feira, dia 12, na Secretaria da Fundação Médica Hospitalar, das 8 às 11 e das 14 às 17 horas. O local fica situado na Avenida 9 de Maio, número 141. Com essas informações, a gente encerra o programa Voz do Município de hoje. Tenham todos um bom dia. Termina aqui o programa Voz do Município. Informação, agilidade e transparência. Prefeitura de Lavras do Sul, uma cidade de todos. Vem ser feliz com a gente. Muito mais música, muito mais alegria. 24 horas no ar. Essa é a sua rádio. Pepita FM.